Cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós que me deram essa honra, primeiramente o pastor missionário Duarte, que agradeço grandemente. E eu quero também fazer honra à tua presença, meu irmão, porque, que nem a irmã ali falou, você não sabe a força que o senhor faz nessa cidade, cara. Não sabe a força. Porque são poucos, né? Aqui na cidade a gente vê só ele fazendo todos os dias. A gente vê só ele fazendo, tem alguns cultos aí de fora, então, mas não com uma frequência que nem a dele. Você sabe a força que pessoas passam ali, que estão carregadas mesmo, de coisas demoníacas, né? Mas quando ouve a palavra, quando ouve louvores, né? Que é um homem afinadíssimo, né? Com certeza é. Então, irmãos, a gente vê que o poder que o Evangelho faz, o poder que a palavra de Deus faz, se cumprir lá em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante. Eita glória! Uma espada de dois gumes, querendo até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é isso aí. É verdade, pregador. Senhor Jesus, eu não estou achando outro tufo aí, viu? Ah, tá aqui. Achei aqui, glória a Deus. Bluetooth o nome. Glória a Deus, glorificado. Vamos adorar. Vamos dar glória, igreja. Mano, eu quero louvar um hino que, outra vez que eu vim aqui, é praticamente o mesmo hino, só que o que acontece? É a coisa que a gente estamos vivendo, hoje em dia, e que nós temos que fazer, que é louvar, porque nós não podemos deixar nos contaminar sobre essa terra. Nós devemos verdade. ser libertos das coisas desse mundo. É verdade, meu querido. Muito verdade. Glória a Deus. Vamos adorar. A pessoa vai na igreja todo. Aleluia. Tem que ter um anúncio antes, né? Nós vamos. Oh, aleluia. Pode falar dele para esse. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de monstros zumbis. Evitar os más conversações. Me policiar contra os meus impulsos. Ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer minha fé, correr pro mundo e ficar de pé. É mais enriquecer, eu preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao eu, lembrar que numa cruz alguém foi morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, morrer pro mundo e viver pra Deus. Denuncie o seu eu hoje, aceite o seu como Senhor e Salvador da sua alma. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de monstros ruins, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer minha fé, correr pro mundo e ficar de pé. É mais que conhecer, eu preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao eu, lembrar que numa cruz alguém foi morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu, morrer pro mundo e viver pra Deus.
libertação, Aleluia! porque tem umas pessoas que viviam nos vícios das drogas, viviam no vício da bebida, e muitos falam, eu até gosto de corrigir a palavra, muitos falam que parou de beber, muitos falam que parou de usar droga, muitos falam que saiu do adultério, da pornografia, mas a pessoa não tem que falar que parou, a pessoa tem que falar que foi liberta, porque o versículo 36 de João 8 fala: Verdade. se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aqui, E quando a tá. gente para, a gente podemos voltar, mas quando o Senhor nos liberta, Eita glória! não tem volta. É diferente. Aleluia, é diferente do parar e ser liberto. É. Porque o parar, às vezes a pessoa pode ter demônio, mas o libertar, demônio não fica de jeito nenhum. É verdade. Porque a verdade revelada não deixa. Amém, meus irmãos? Amém. Está dando a paz do Senhor pro povo também que vai aí também ouvir essa palavra aí do outro lado. Deus quiser, em nome vai do ouvir essa Senhor. palavra aí futuramente, não sei daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, amanhã. Amanhã Já tá no canal. Sempre tem pessoas que ficam 2, 3 anos reprisando e lendo É verdade. as coisas no YouTube. É. Mas todos que vão aí, a paz do Senhor Jesus a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá no Salmo 4, lá no Salmo 3, versículo 4, fala assim: eu no santo monte, eu clamei ao Senhor, e Ele no seu santo monte, ouviu o meu clamor. Versículo 5 fala: eu deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se Deus nos deixar e nos abençoar, vai se cumprir na nossa vida, daqui mais ou menos umas 2, 3 horas, da agora para frente, vai se cumprir o Salmo 4, versículo 8. Eu deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar Em segurança. Só Ele faz, meus irmãos. Eles estão honrando também a minha família, está aqui minha esposa. Ô glória! Grande amor, vou falar que tem um pastor missionário, meu grande amor está ali. Ana Silva, né? E as duas filhas, Emanuele e Heloísa, está ali brigando ali pela água, né? Lá atrás, para ver quem pega a água. Que as meninas lindas lá são minhas filhas, né? Amém. Glória a Deus. E toda a igreja, irmão, tá lindo aqui, tá lindo. Toda a igreja, Assembleia de Deus em chamas, né? Obras em chama. Obras em chamas. Deus abençoe grandemente. O grande amor do pastor missionário, Duarte. Tá aqui, já trouxe minha água, tá tranquilo. É porque eu quero a minha que tá aí. Não é? O meu copo tá aí, meu copo de vidro. Mas tá aqui, eu já trouxe minha água. Sim, beleza. Deus abençoe. Eu ia pedir para ele trazer também. Então, glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, né? Isso é muito bom, irmão. A gente tá escutando a palavra do Senhor. Eu posso ir até 7 horas, né, pastor? O horário que você quiser. Glória a Deus. 7h10. Tem muito tempo, graças a Deus, eu louvo a Deus que essa igreja tem priorizado a palavra, né? Eu tenho prioridade à palavra. A gente não vemos isso, foi um tema que nós discutimos. Não sei se tem mais alguém aqui que está no grupo. Amor ao próximo, do diácono José. Nós estávamos discutindo sobre isso, porque o povo tem perdido essa essência da palavra de Deus. O povo tem querido muito louvor. Louvor é bom sim, porque é oferecido ao nosso Deus. Louvor. Mas a palavra é a palavra que nos liberta, porque o louvor é para Deus. Nós pegamos carona no meio do louvor. É assim, não é? É nós sim. pegamos carona, nós louvamos ao Senhor. Podemos ser curados no meio do louvor, Sim. mas o louvor não é para nós. O louvor é. Para Deus. Você lembra que o júbilo Senhor todas as terras, você viu o Senhor com alegria? Só você fala isso, né? Sim. Você lembra o Senhor todas as terras, você viu o Senhor com alegria, entrar diante dele com canto, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez no ano. Nós somos povo do seu pasto, somos povo seu e ovelha do seu pasto. Sim. Entrai pelas portas dele com gratidão em seus atos com louvor. Salmo 100 fala que o louvor é para quem? Para Deus. Para Deus. Para Deus. Somente para Ele. Mas nós pegamos carona, podemos ser curados, podemos ser libertados através da palavra, através do louvor que foi inspirado na palavra. Mas a palavra é simplesmente para nós. Amém. Porque a palavra Ela é toda para nós. Liberta. É. Eu acho tão bonito quando eu vejo o pastor missionário Duarte pregando de frente ali com preço, de frente ali a caixa, não sei se você está pregando lá na caixa ainda. 19 pontos que eu tenho. Foi 19 pontos, olha que bênção de Deus. 19 pontos. Frente à caixa, eu conhecia ele lá de frente à caixa, aquela época do FGTS, estava no período do FGTS, aquele multidão de gente lá. E eu vi assim, é tão interessante isso que as pedradas podem vir, pastor. Sim. Missionário Duarte. Mas os elogios, a libertação de pessoas também vem. Você ouviu falando aqui, a irmã falando aqui, a irmã Tânia falando aqui. Porque ela foi sentindo mais gosto ali, ouvindo a palavra do Senhor. Você não sabe o peso que traz, o peso. Aleluia! O peso que traz a libertação do povo. Glória. Pessoas que passam encarregadas, ficam olhando de longe, que não tem coragem de chegar perto.
Não tem coragem de chegar perto porque às vezes tem vergonha de estar ali vendo, mas fica de longe, olhando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e com certeza sendo... Ela não volta vazia. Isaías 55, versículo 11. Aleluia. E ela não volta mesmo vazia. Quero convidar os irmãos Glória a colocar Deus. sobre os seus pés, em nome de Jesus. Prometo não ser muito extenso, como eu tenho muito tempo, né? Por muito tempo. 7 horas, 7h05, 7h10. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28, uma palavra. Rebalaca sunderaba, cansado. Muito conhecida, eu quero falar de Eita glória, eu preguei ela essa semana passada, essa semana. com ela, né? Aham. De dois convites. Aleluia. Muitos convites que o Senhor fala na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Eu quero falar de dois convites hoje para a igreja. Para a igreja. Dois convites. Um se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28, e o outro se encontra em Marcos 8, versículo 34. O segundo convite que eu vou falar hoje nessa noite. Mas vamos lá acompanhar em Mateus 11 primeiro. E assim nós vamos caminhando, né? Alabara, bacana, alabara, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Toma o teu filho, Senhor. Toma o teu servo, Senhor. Mateus capítulo 11, versículo Aleluia. 28. Glória. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos Aliviarei. aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo É suave e o meu fardo é leve. leve. Coloca pensamento do Glória. Senhor, Pai, no nome do Senhor Aleluia. Jesus. Eu estou aqui não para falar algo de mim, mas da tua palavra. Toma ele, Senhor. Como eu citei, meu Pai, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mas penetrante do que qualquer uma espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu estou falando aqui, meu Pai, mas como um instrumento. Glória. Eu sou sua boca e porta-voz do Senhor, meu Pai. É o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz algo que eu não posso fazer, liberta da pornografia, liberta do alcoolismo, liberta do Rabacandalabas, Senhor que faz isso. Yeremanás. Nós somos simplesmente Rabalacas, pelo Senhor. Nós somos só aleluia. instrumento na casa do Aleluia. Senhor. Meu Pai, faça que essa palavra venha bater de ponta. Toma, Senhor, teu instrumento. Da terra que o Senhor vai preparar hoje, nessa noite, e que o Senhor vai, meu Pai, libertar pessoas aqui hoje, nessa Glória. noite. E eu creio no poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: Amém. pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a gente vê, irmão, nesse versículo de Mateus 11, que o Senhor Jesus está falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A gente vê que não é só o povo do mundo. Quando eu falo povo do mundo, aquele povo que não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, que vive na sua impiedade, quer ser rico, você não tem piedade na sua própria vida, porque o Senhor Jesus ele veio para nos dar salvação. Não é assim? É. O Senhor veio para nos dar o quê? Salvação. Ele veio para dar salvação para você. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, nosso apóstolo Paulo escreve: essa palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para buscar e salvar todos os pecadores, do qual eu sou o Principal. Então, ele se colocando como o maior dos pecadores, porque a gente vê que na Romanos 3, versículo 23, fala que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos pecado. E quando o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados, mas eu vejo que hoje não é só o povo do mundo que está cansado. Existe um povo dentro da igreja que está cansado também das suas vidas, porque já vive na mesmice, às vezes até acostumou com a palavra, acostumou com os louvores, acostumou com a sua rotina de ir para a igreja. Nós não podemos acostumar. Nunca. Isso tem que ser do cristão, mas nós não podemos acostumar, nós não podemos cair na rotina. Nunca. Porque se cair na rotina, vira algo mecanizado. Mecanizado. É A gente forte. não vai adorar da forma que a gente tem que adorar. Porque a gente vê que o povo evangélico, o povo de Deus, tem vivido cansado mesmo dentro da igreja. O povo dentro da igreja tem vivido processo, às vezes, até de demônios. Por quê? De vícios dentro da igreja. Verdade, pregador. Porque
A gente vê que como lugar de Deus não é só a imagem que nem naquela época no Velho Testamento, que fala ali em capítulo 20 ali, para a gente não adorar, né? 20, versículo 4, fala para a gente não adorar, mas de escritura, não está falando só disso mais, mas hoje em dia, tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, você pode estar idolatrando ele. Às vezes a sua casa, você pode estar idolatrando a sua casa, porque você pode ficar só na sua casa. O carro. Você não sai do carro, a moto, um parente seu. Nós temos que tomar cuidado. O Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ele faz um convite para mim e para você hoje nessa noite. Se você quer descanso, eu tenho descanso para você. Eu tenho descanso. Se você está cansado da vida que você tem vivido, da mesmice que você tem vivido, o Senhor tem descanso para mim e para você hoje nessa noite. Aleluia, tem mesmo. Eu tomo posse. No versículo 29 fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem crente bravo ou não tem? Tem muito crente tendo que aprender com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele falou uma palavra uma vez, ele falou que se te bater no lado de uma face, vire outra. Se te fazer andar uma milha antes, 2 milhas. 2 milhas. Mas a gente vê que isso é tão complicado no meio do ser humano, porque nós somos carne. Nós somos seres humanos. Seres humanos vem de uma palavra é uma palavra latina que é uma pessoa espiritual, é um ser espiritual dentro de uma carcaça. Eclesiastes capítulo 12, nosso amigo, irmão Salomão, rei Salomão, ele nos ensina que o corpo, a gente vamos morrer, e o corpo vai voltar para a terra, mas o espírito vai voltar para Deus, porque é de Deus. Irmãos, nada disso foi ensaiado. Aleluia! Tudo que o Senhor está me dando aqui é quem te dá glória a Deus. É revelação da palavra. Necessitando dessa palavra. Vem mais, manda mais. Você está preocupado com isso. Por quê? Nós temos que tomar conta das nossas atitudes que nós estamos praticando sobre essa terra. Porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito, nós temos um corpo, porque o verbo ter é passageiro. E esse corpo, essa matéria vai passar. Mas o espírito não, é eterno. Isso vai prestar conta com o nosso Deus. Aleluia. Vai ser prestado conta do que você faz sobre essa terra, seja bom ou seja mal. E lá em Apocalipse fala que a obra vai ser queimada, vai ser passada no fogo. Você está entendendo? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós queremos todo mundo, quando hoje você vai perguntar, até nós podemos fazer uma enquete na rua: você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ninguém vai responder que quer ir para o inferno. Ninguém. Todo mundo vai falar que tem Deus no coração. Sim. Todo mundo vai falar que tem Deus e não precisa de dar dentro da igreja. É a falsa doutrina do diabo. É a falsa doutrina do diabo. E a gente vê que Hebreus escreveu em Hebreus 10, versículo 25: não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. 10:25 de Hebreus, como é costume de alguns, porque tem pessoas abandonando. Por quê? Porque às vezes tem meia dúzia de gente sem vergonha, de pessoas que não quer adorar mesmo, que não está na igreja para adorar o Senhor. Verdade. E fica se centrando naquelas pessoas, mas se a gente for olhar para pessoas, nós não fica dentro da casa de Deus. Nós desanimamos, irmão, nós desanimamos. Se a gente for olhar para pessoas, se a gente for olhar para picuinha, se a gente for olhar, a gente desanimamos. Nós não podemos olhar porque o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é somente. Fala mais, Deus. O sacrifício que ele fez foi ele. Fala mais, Senhor. O sacrifício que ele fez foi o Senhor Jesus. Foi. Que levou quem foi pregado para aquele escravo grande, nas mãos, na mão direita, na mão esquerda, nos pés. Foi ele que foi cuspido. Foi uma lança, foi ultrapassado. Foi ele que foi esbofeteado. Oh, meu Deus. Foi ele que levou as paredes chibatadas. Oh, meu Deus. Foi ele que foi colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Para ter salvação para mim, para você, ela já foi garantida. Só basta você fazer como o pastor falou aqui em Romanos 10, versículo 9. É crer com o coração e confessar com a boca. Eu sou filho de Deus, pronto. João capítulo versículo 12, todos o receber teve o poder de ser feito filhos de Deus. Eita Deus! É só isso.
É somente isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Que a gente dobra o joelho, porque você se dobra hoje para ser abençoado, você se dobra hoje para a bênção de Deus, ou para ser salvo, ou você se dobra naquele grande dia para ser condenado, porque todos os joelhos se dobrarão. Eita, é O forte. Senhor fala: todos que estáis cansados e oprimidos, eu posso dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Esse é o primeiro convite para você vir. Vem, fique dentro da igreja. Fica do jeito que você está. Você não vai permanecer, porque a palavra vai mexendo. Vai mesmo. 32, a palavra é dificilmente a gente ouvir a palavra e a palavra não mudar a gente. Se a gente aceitar a palavra, é dificilmente a palavra não mudar a gente. Ela muda, ela transforma, ela liberta, ela é libertadora. Conheceis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita, No Deus. capítulo 15, versículo 3, por essas palavras que eu vos falo, o Senhor Jesus falando, vocês já estão sendo purificados. Aleluia. Ei. Por essas palavras que eu vos falo, vocês já estão sendo purificados. Romanos 10, versículo 17, fala da nossa sorte. Se sorte existir, o Senhor Jesus fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 27. 10, 17. 17. Então a gente não adquire fé lá na nossa casa assistindo a nossa Netflix, Não. assistindo aquele filme, cozinhando ali. Não, a gente não adquire fé desse jeito. Adquire quando a gente está na prontidão. Oh, aleluia! Você só é purificado Aleluia! pela palavra do Senhor. É verdade. Você só se limpa da podridão que nós somos podres. Nós somos podres. Essa matéria vai acontecer. Nós temos um micróbio dentro da gente que só não nos come porque nós estamos vivos, tem nosso anticorpo que combate com ele todos os dias, todos os minutos, todos os milésimos de segundo. Sim. É verdade. Não come nós por causa disso, porque o mesmo micróbio nosso, não vai vir micróbio que não comer nós, não. O mesmo micróbio da vida da gente vai desfazer o nosso corpo. É verdade. Pode pesquisar se eu estou falando. Sim. É verdade. O Senhor fala algo tão interessante no versículo 30. Ele fala assim: porque o meu jugo é o quê? Suave. Aleluia. É leve. Leve. Se a gente for olhar, a gente tem leitura da palavra, o jugo do Senhor, o fardo do Senhor, não estava leve coisa nenhuma, não. Porque ele ia passar pela cruz ainda, pastor missionário Duarte. Sim. Ele ia passar. Mas ele estava falando: aquele que está em mim, aleluia, eu faço, eu despedaço o jugo, eu tiro todo o fardo, eu tiro todo o jugo, porque você está comigo. Porque você está comigo, eu te limpo, te purifico, te liberto, eu faço você andar por essa terra do jeito que eu quero, se você me dá lá. Nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração. Porque a gente vê, irmãos, não é todos que escutam a palavra que abrem o coração. Uma vez nós fomos chamados para orar com um rapaz que estava com câncer aqui da cidade de Santa Helena. Eu e meu pai é pastor, pastor Denaci, que já pregou aqui também. Já. E quando o Senhor me deu um dom, minha mãe deu um dom de revelação, e meu pai deu um dom de pregação. E eu vi meio nisso, sabe? Só que Deus me começou a dar umas reveladas. Eu sempre falo muito de jejuar mais, orar mais, buscar mais. E o Senhor de vez em quando ainda me traz a memória que eu tenho esse dom, né? Nós vamos orar pelo aquele homem. Nós fomos orar pelo aquele homem. Quando eu entrei na casa dele, eu vi aquela frieza. Parecia que eu tinha entrado no micro-ondas. Quando eu olhei assim as paredes, aquelas santas, aquelas imagens, já, aquelas coisas, depois era errado. E nós oramos para ele. E no meio da oração o Senhor fala, me levou a entender que ele não recebeu a nossa oração. Quando eu saí do portão para fora, falei: pai, ele vai morrer. Meu pai falou: por quê? Porque Deus me deu essa revelação. Ele não recebeu a nossa oração, ele vai morrer. Outra pessoa, minha tia, eu estava orando para Deus curar ela do câncer. E Deus me levou numa antiga casa que eu e minha esposa moravam. Me levou, eu entrei dentro da sala eu fui para a cozinha, passei pela copa e saí na área do fluxo. E tinha muita gente sentada, eu não vi o rosto, um lado do outro. As pessoas que eu vi o rosto foi da minha família que estava.
e as outras pessoas não viram quando eu fui ver dentro do caixão minha tia. Eu assustei. Liguei para minha mãe. Minha mãe, antes de eu falar para ela, a minha tia, eu falei, sua tia vai morrer, né? Deus me mostrou. Ela falou, Deus me mostrou aqui também. E assim nós velamos a minha tia. E a gente vê, irmão, que tem muitas pessoas que ficam brincando de ser crente. Mas eu quero falar para mim e para você hoje nessa noite, o diabo não brinca de ser diabo. Não. Ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não tem problema de se te derruba hoje. Ele vai tentar amanhã. A gente vê aqui em Mateus capítulo 4, em Lucas 4 fala a mesma coisa, a tentação do Senhor Jesus. Ele é tentador. E a gente vê que quando o tentador acaba a tentação, Aleluia. o versículo fala que ele se ausentou por um pouco de Dias, tempo. por um pouco de tempo. Porque o diabo ele não tem problema que se te derruba hoje. Se não te derrubou hoje, ele tenta derrubar amanhã de novo. Mas eu quero dizer também Oh, glória! que se a gente se coloca na posição também, Aleluia! Aleluia! fala, eu estou contigo. Isaías 41, versículo 10 fala, Aleluia! nós homens não temos que Aleluia! é eu que te levanto pela destra da minha justiça. Aleluia! E te digo, Glória! eu sou o teu Deus. Aleluia! Basta você se levantar e declarar, eu quero esse Glória a Deus. Deus! Esse é o primeiro convite. O primeiro convite é para você aceitar o Senhor, continuar dentro da igreja para ser liberto. E tem alguns versículos de muitas coisas que o Senhor, alguns conselhos que o Senhor fala para a gente ficar, de muitos conselhos que o Senhor manda a gente ficar firme. Eu quero te apresentar 3 versículos apenas. O primeiro está escrito no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 11. Para você permanecer de pé, do jeito que está, guardei a tua palavra no meu coração, Para eu não pecar contra contra ti. Esse é o primeiro conselho, para você continuar firme. Guarde a palavra do seu coração. É verdade. O segundo versículo se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 23, de muitas coisas que o Senhor fala para nós guardar. Vou falar 3, já falei o primeiro, que é Salmo 119, versículo 11, guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração. O segundo é, Provérbios 4, versículo 23, fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede a saída da vida. É dele que o diabo fica, ó, escondido atrás do muro, atrás das coisas, jogando dados e inflamado. Ó, está tentando te pegar. É forte, meu Deus. É dele. O diabo fica jogando dados inflamados para você brigar com sua esposa, para você brigar com seu esposo, para você brigar com sua mãe, para você brigar com alguém da sua família, ou até amigos, vizinhos. É ele que fica. Isso é real, irmãos. Isso é real no nosso meio. O diabo fica desse jeito. O diabo fica desse jeito. Aleluia! Ele foi delegado um reino sobre ele. Efésios 2, versículo 2 fala que ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o príncipe das potestades do ar. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo nos cega. Segundo Coríntios 4, versículo 4 fala: o qual Deus deixa cego. Qual que é o Deus deste cego? É o diabo. O qual Deus deixa cego. Cegou. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que a gente não reflita a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. Gênesis capítulo, versículo 26, nós façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Irmão, 1 João 4, versículo 20 fala que aquele que não ama o seu irmão, qual está vendo, irmãos? Dificilmente vai amar a Deus o qual não vive. É forte. Isso é forte, isso é a palavra de Deus, irmão. É, meu Deus. Dificilmente você vai amar uma pessoa, você não está vendo. Quem está vendo Deus aqui? Você vê a Deus através do seu irmão. Você está vendo que ela é a imagem e semelhança de Deus. A gente vê que um filho pode ter a imagem do pai, mas pode ter semelhança da mãe, ou semelhança de alguém da sua família. Isso é forte. Você tem imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ver Deus em vocês. Você tem que ver Deus em mim. Você tem que ver Deus no seu próximo. Por isso que ele escreve em Mateus 22, versículo 37: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama o próximo, se
você, dificilmente você vai amar o próximo. Nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Aleluia. Segundo que eu falei, Aleluia. de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. É, Porque dele meu Deus. procede A a saída da vida. Nós temos que saber tudo isso. Porque Deus. o Senhor vai falar daqui um pouquinho. Abra comigo em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Deus vivo. Continua Deus. 8, versículo 34 de Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar, irmãos, que eu não sei pregar. Deus me. Versículo bíblico. Deus me mostra de Gênesis Apocalipse em pouco tempo. Amém. Deus me mostra. Né? Oh, aleluia. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o Satanás. Não é porque nós vamos temer Satanás, não. O diabo tem até poder, mas nós servemos um Deus que tem todo. Todo o poder. Aleluia. Tem ele, mas nós temos que estar com ele. Aleluia. É verdade, porta-voz. Você viu o meu tempo, tem 11 minutos. Glória a Deus. 19 horas, tem 11 minutos. Fica à vontade. Irmãos, é Efésios Rabacandalaba, Súria. 6, versículo 10. Ela fala assim: meus irmãos, fortaleceis do Senhor e na força do seu Poder. poder. Versículo 11: revesti vós de toda a armadura de Deus para que lutai vós contra as astutas ciladas do Diabo. diabo. Versículo 12: porque nossa briga não é contra a carne, não é contra sangue, Não. mas é contra os principados e potestades, Esse- hostes espirituais da maldade que está sobre Nós. meu Nos ares. Potestade. Está repreendido potestade. Nós temos que Está repreendido demônios. repreender tudo, irmãos. Está repreendido. Olha o que fala 1 Pedro Aleluia. 5:8. Sede sóbrios vigiando, porque o vosso adversário, que é o diabo, está ao derredor. É ao derredor. Buscando alguém como um leão que possa Tragar. O diabo ele não brinca de ser diabo. Não. Ele não brinca de ser diabo. Ezequiel 28, versículo do 3 a seguir, quando fala ali com Daniel, tu és como o Senhor está falando dele, um diabo com Satanás. Quando ele fala, tu és mais sábio do que Daniel. Deus fala para o diabo, tu és mais sábio do que Daniel, porque Daniel é mortal. Vai ser imortal depois que ele acabar com essa matéria dele. O diabo estava no céu, veio para a terra porque foi derrubado. Foi derrubado. A iniquidade. E a gente vê que o Senhor compara ele com umas pedras. As Preciosíssima. pedras preciosas. Muito É caríssima. Satanás, irmãos. Um ser, na onde nós vamos compreender que um ser perfeito Ele foi criado perfeito. foi criado perfeito. Mas um dia achou iniquidade. Foi achado iniquidade dele. Oh, meu Deus. Quem que tem um trem desse, irmãos? Estava lá no céu, foi jogado para a terra. E nós, irmãos, nós somos seres humanos. Sim. Nós temos. Por isso que Davi entendeu isso. Davi, quando pegou com Betseba, Sim. presta atenção nisso aqui. Olha para mim aqui. Quando ele pegou com Betseba, que o profeta Natan chegou, contou aquela historinha toda para ele, Da ovelhinha. da ovelhinha e tal, contou sobre ele. Ele, hora nenhuma, ele negou que ele tinha pecado. Ele só sentou no trono e falou: pequei. Foi. Mas quando ele vai orar sobre esse pecado, em Salmo capítulo 51, versículo 1, ele encontra o coração de Deus, e foi segundo o coração de Deus. Ele encontra o coração de Deus, porque a primeira coisa ele fala: ó Deus, tem de mim misericórdia. É, meu Deus. Lamentações 3, versículo 22, fala: nós estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor que não tem fim. Malaquias capítulo 3, versículo 6, fala que nós não somos consumidos porque o Senhor não muda. É. Ele tem uma promessa para mim e para você. Aleluia. Ele tem uma promessa para mim e para você. Ele tem uma promessa para mim e para você.
Mas em Números capítulo 19, versículo 23, 19, ele fala: Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele não fazeria, ou falaria e não cumpriria. Esse é o nosso Deus. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, ele sancionou essa lei do nosso Deus. Ele falou em Mateus 24, versículo 35, fala: passará para o céu E a terra. mas as minhas palavras Não. se foi prometido para mim e para você, na boca de algum profeta, na boca de algum homem de Deus, às vezes podia ser, às vezes não um diabo, é um homem de Deus, foi instruído, às vezes não usava só naquela hora, que nem a jumenta de Balaão. Se ele fez alguma promessa para mim e para você, ele vai cumprir, porque ele não deu, não é um Amém, Deus. O Senhor Jesus, ele não veio para trazer confusão para ninguém. E lá em 1 João capítulo 2, versículo 17, fala assim: passará o céu e a terra, e a sua concupiscência juntamente com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece para sempre. Aleluia. Irmãos, fica firme com Deus. Aleluia. O segundo convite eu quero ler para os irmãos. Aleluia. O versículo 34 diz assim: É o terceiro. e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Assim mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se Assim mesmo. e tome a sua cruz. Segue-me. E siga-me. E que? Siga-me. Amém. Aquele que quer seguir após mim, negue-se Assim mesmo. a si mesmo. É necessário eu e você se negar a nós mesmos, meus irmãos. Nós temos que negar a nós mesmos, porque essa carne quer pecar. Um convite eu fiz para você vir aceitar o Senhor Jesus e continuar firme na igreja. O segundo convite é para você permanecer firme, que Ele vai vir te buscar. Ele vai vir te buscar, meu irmão. Ele vai vir te buscar. Nós não somos eternos aqui nessa terra. Não. E a gente vê que se o Senhor Jesus não vir para nos buscar, nós temos que encontrar com Ele na glória. Porque o nosso contrato vai vencer aqui na terra. O corpo não é eterno. O Espírito sim é eterno. Nós temos que permanecer Aleluia. na casa do Senhor, orando da mesma forma. Glória. Como a gente Aleluia. aceitou, da mesma forma. Aleluia. O terceiro é guardar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, apóstolo Paulo falou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei A fé. a fé. Terceiro. Guarde a palavra do Senhor. Aleluia. Guarde o seu coração. Glória a mas Deus. saiba a hora de guardar a fé. Irmãos, que Deus abençoe. Eu quero que todos os seus Glória. Vamos fazer uma oração para os irmãos. Ou diante dessa palavra, posso fazer uma apelo? Pode. O Pode. senhor quer fazer? Não, deixa Deus te usar. Eles já estão cansados de eu ficar no ouvido deles, ó. Irmãos, diante dessa palavra que eu preguei, diante desses dois convites, desses três conselhos, dessas três coisas que você tem que guardar, tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma? Às vezes você só aceitou o Senhor Jesus no seu coração, mas você tem que aceitar Ele como Senhor. Quando a gente aceita uma pessoa como Senhor, você obedece a Ele. Você não é escravo dele, você é servo dele. Você anda na direção dele. Tem alguém aqui para o Senhor Jesus hoje nessa noite? Tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E obedecer. E Amém. obedecer ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Tem alguém? Se não tiver também, eu não vou insistir muito não, irmão. Porque a palavra de Deus lá em Mateus 5, versículo 35 ou 37, se não fala a memória, fala que é sim sim ou não. O que passa disso é procedência na vida. É sim sim ou não. Pronto. Quer ou não quer? Se quiser, o Senhor Jesus tem grandes coisas. Não é que vai mudar tudo na sua vida, irmão. Você vai ter um apoiador. Você vai ter um Salvador. Você vai ter um Senhor para te livrar de muitas coisas sobre essa terra. Mas nós somos carne do mesmo jeito. Não é porque a gente somos homens de Deus, entende a palavra do Senhor, é pregador, nos louva muito bem, que a gente somos diferentes, não. Nós somos carne do mesmo jeito. Nós somos carne do mesmo jeito, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às vezes aos mesmos pecados, mas o Senhor nos cobre com a misericórdia dele. Amém?
Aleluia. Mas a gente entende, né? Romanos 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna. eterna. Não tem ninguém? Também não vou insistir, meus irmãos. Quero orar por você. Curva a sua cabeça. Oh, Jesus. glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, preguei a tua palavra. A tua palavra diz, meu Pai, que Aleluia, prega, aleluia. cuida, mas eu sou que dá o crescimento. É verdade. Aleluia, eu sou que dá o crescimento. Sim, meu eu sou Deus. que faz meu Amém. semente Senhor, germinar crescimento. dentro do coração. Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ah, eu meu creio Jesus. na tua palavra. Eu creio no poder da sua Oh, revelação. Pai. Na tua palavra. Santo Eu Deus. creio, meu Pai, na mudança de vida. Eu creio, meu Pai, que os lábios Glória a Deus. Eu creio, meu Pai, que o bebê Aleluia. Eu creio, meu Pai, que aquele Glória a meu Pai, Jesus. que cria contenda, pode largar Recebemos, esse tipo de Senhor. pessoas. Pai, no nome de Caído Jesus, por terra. eu quero que o Senhor liberte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Liberta, transforma, meu Pai. Faz de acordo, meu Pai, o seu querer. Em nome do Senhor Jesus Opera, Cristo. Deus. Em nome, meu Pai, Teu do Senhor agir Jesus Cristo, tremendo, meu Pai. Senhor. Esteja com o teu povo. Respire. Esteja com o missionário, meu Pai. Sim, meu Deus. Duarte, meu Pai. Para dar força, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê força a ele, meu Pai, para ele continuar fazendo o que ele tem feito, meu Pai, pregando a tua palavra. Cuidando, meu Pai, daquelas mais de 750 crianças, meu Pai, lá em Moçambique e África, meu Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, cuide dele. Cuide também da esposa dele, meu Pai, que é a ajudadora dele. Cuide da família Papai, dele, meu Pai. recebo, Meu Pai, dos filhos. recebo, Em nome em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e ajuda essa igreja, meu Pai. Glória, Fortifica Pai. essa igreja. Aleluia. A palavra diz, meu Pai, 2 Timóteo capítulo 2, versículo Glória a 1. Deus. Pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Glória. Nosso Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Livra a tua igreja do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Glória a Eu ti, quero te meu fazer um Deus. pedido que eu faço sempre, meu Pai. Oh, Pai. No Salmo 112, versículo 3, que a riqueza, a prosperidade, a justiça do Senhor esteja sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade. E as palmas glorificam. Aleluia. Glória a Deus.